dentro da missa, mas quando não celebrado se tem o ato penitencial, onde, quando ele se não celebrado na missa, pode-se administrar a confissão, depois a liturgia da palavra, depois se exorta, né, o doente com uma breve homilia e depois com a prece daqueles que ali estão. E depois tem-se a administração própria dos sacramentos, onde os elementos principais estão a imposição das mãos e a unção com o óleo dos enfermos. De modo geral, aquele que foi abençoado no dia da missa do Crisma pelo bispo. Este sacramento também pode ser administrado com o viático. O que é o viático? É a última comunhão daquele doente. É quando se administra a Eucaristia como este conforto espiritual para aquele doente, né, sendo a última comunhão dele quando ele já está próximo da sua morte. E o catecismo apresenta da seguinte forma: se os sacramentos do início da vida cristã são o batismo, a crisma e a Eucaristia, os sacramentos ao fim da vida, ou seja, nessa preparação para a pátria celeste, são justamente a confissão, a unção dos enfermos e a Eucaristia como viático, de modo a ter este alimento salutar em preparação para esta união definitiva com Deus. De modo geral, estes são os sacramentos a qual tem-se esse sentido de cura, que tem este sentido de buscar estar em estreita união com Deus, pela conversão de si. Por exemplo, o sacramento da penitência, ele pede essa conversão, ou seja, ter em consciência aquilo que é errado e querer se unir a Deus. Por isso pede-se essa contrição, eu sei que ofendi a Deus, mas eu detesto esta ofensa que cometi e quero me unir mais a Ele e não mais ofendê-lo. E por isso eu recorro ao Cristo por meio do sacerdote ali presente, que está na pessoa de Cristo, em persona Christi, e a Ele apresento todas estas minhas misérias, tudo aquilo que tem me afastado dele, mortalmente, e também, podendo ser, venialmente, querendo, não entregando a Ele essas minhas misérias para unir-me mais a Ele. E aceitando as penitências aplicadas e buscando até mesmo, né, o quanto possível, reparar esta agressão que fiz ao outro. Por exemplo, se uma pessoa rouba, né, o tentar devolver aquilo que fora roubado. Por exemplo, ouvimos na passagem de Zaqueu, quando Nosso Senhor encontra Zaqueu apresenta: se defraudei alguém, eu irei restituir o quádruplo. Este restituir, este devolver aquilo que lesou o outro, né? Então, na medida do possível, o catecismo apresenta esse sentido de tentar reparar um pouco do dano cometido ao outro. E também, e principalmente, essa reparação e esta volta para a união com Deus. Por isso que é tão necessário que busquemos ter essa vida de reconhecimento dos nossos pecados e buscar as indulgências. Porque não é só estar em estado de graça, mas devemos querer mais. Devemos querer nos unir mais a Deus. E por isso
não ter rugas. Devemos querer ter esta pressa de céu. E como temos essa pressa de estar com Deus, não queremos estar o mais limpos possíveis, aceitando as mortificações passivas a quais sofremos e também nos associando a Ele por meio dessas purificações que são as indulgências plenárias ou temporais. E no caso da unção, buscar cada dia mais, diante de uma enfermidade, nos associar à paixão de Cristo, estar cada vez mais unidos a Ele e buscar em relação a uma debilidade que vem acarretar em nós uma debilidade física que comprometa mortalmente a nossa saúde, né? Ter esse risco iminente, buscar esta associação com Ele, recebendo este sacramento, que serve para estarmos cada vez mais em graça. Os sacramentos são para isso. São esses sinais sensíveis, como recordava no início, da graça de Deus, que nos são dados, é confiado a Deus, a sua igreja, e a igreja apresenta a nós, a fim de que possamos recorrer e ter essas graças, para que a todo momento possamos estar cada vez mais unidos a Cristo. Que neste percurso de aprofundamento da fé, possamos cada dia mais nos aprofundar. E neste aprofundamento, estar cada dia mais unidos a Deus. Estar cada dia mais unidos a Ele em comunhão. E que possamos cada vez mais ter a nossa consciência formada para que busquemos mais verdadeiramente esta comunhão. Muito obrigado.